Olá, o meu nome é Isa Alcântara e eu vou estar com você falando sobre o tratamento oncológico do Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Quem fuma pode ter câncer? Para responder essa pergunta, eu falo agora com o cirurgião torácico adulto e pediátrico, Dr. Anderson de Oliveira, que é o chefe de serviço de cirurgia torácica do Instituto. Doutor, responde pra gente, quem fuma pode ter câncer? Sim. Quem fuma tem 40 vezes mais chance de ter câncer de pulmão do que uma pessoa não fumante. E a gente sabe hoje, a literatura mostra já há décadas que a maioria dos casos de câncer de pulmão estão intimamente relacionados ao tabagismo. Atualmente, em torno de 85% a 80% dos casos de câncer de pulmão estão diretamente relacionados ao tabagismo, né? Existe um percentual aí em torno de 15% a 20% que não está relacionado ao tabagismo, que tem associação com alterações genéticas, exposição ao meio, mas a pessoa que é fumante, ela, quando está principalmente associado, né, a exposições ambientais, a chance dela desenvolver o câncer é muito grande. E quando nós falamos do tabagismo, né, não está restrito apenas ao cigarro, sim, mas também ao uso, por exemplo, do narguilé e o da maconha, né? A maconha já tem trabalhos evidenciando alterações pré-tumorais, pré-neoplásicas, no trato da árvore respiratória, né, na parte interna, nas células internas do pulmão, e que mais cedo ou mais tarde essas lesões que são pré-tumorais, elas podem desenvolver tumor. O que falta ainda são alguns trabalhos melhores estratificados, porque existe algum viés, né, na coleta destes dados, uma vez que, como é um produto, na maior parte do mundo, ilícito, né, então agora que está liberando o uso em alguns locais, então essas pessoas que fumam, muitas vezes elas não passam o dado correto, né, não falam quanto fumam, a quantidade que fumam, e ainda existe muitas vezes a associação do uso da maconha com o cigarro convencional. Então, estes dados, essas informações, elas ficam prejudicadas. E no narguilé, por exemplo, também tem um outro meio de se consumir o tabaco, né, onde uma mistura de tabaco, ela é aquecida por uma brasa e ela passa por um filtro de água. Então, tem-se a ideia de que esta passagem pela água diminuiria os efeitos do tabaco. Mas não, muito pelo contrário. Não o fato dela, mas sim o método de queima faz com que você consuma muito mais produtos tóxicos do que o uso do cigarro convencional. Para se ter uma ideia, você usar um narguilé durante 20 a 80 minutos, né, você está exposto à quantidade de produtos tóxicos de um cigarro, que o cigarro libera, em torno de 100 cigarros. Então, em 80 minutos, né, uma sessão de narguilé, numa festinha, entendeu? Equivale a pessoa ter sido exposta a 100 cigarros. Se pensar que uma pessoa que fuma um maço de cigarro por dia levaria 5 dias para fumar isso, então a exposição é muito grande. Sem dizer no problema que o narguilé, assim como a maconha também, causam nos outros danos em outros órgãos, né? Que são efeitos cardiovasculares, neurovasculares, que são os mesmos danos, que já está comprovado, né, que o cigarro. Então, quando vai ver essa parte do tabagismo, né, que o ideal é evitar, e com programas de conscientização, com informação, como estamos fazendo aqui, entendeu? Tem que pensar que não é só apenas o cigarro que vende lá na padaria, no bar. Existe também o narguilé, existe também a maconha, que podem também causar os mesmos tipos de problemas. Quais são os sintomas do câncer de pulmão?
A gente costuma dizer que o câncer de pulmão, ele é uma doença silenciosa. Então, por se tratar de um órgão grande, né, relativamente grande, e ele não ter uma inervação que cause dor, que arde, então o pulmão não dói, né? Então você poderia, se não tivesse os arcos costais, as costelas, né, e toda a musculatura, você poderia ir lá e introduzir um objeto no pulmão que a pessoa não sentiria dor. Então ele não causa muitos sintomas. Muitas vezes quando o paciente reclama, refere algum sintoma, muitas vezes a doença já está num tamanho grande, já está uma doença avançada. Mas habitualmente o que a gente vê na literatura e no dia a dia com os pacientes é a tosse, mas não o paciente que passa a tossir, porque normalmente o tabagista ele já fuma, ele já tosse, perdão. Então ele tosse diariamente, já existe aquela tosse rotineira, mas não é essa tosse que vai alertar, mas sim a mudança no padrão da tosse. Muitas vezes aquele paciente que tinha uma tosse seca passa a ter uma tosse mais irritativa, mais frequente, mudança no padrão da secreção que o paciente espere na tosse, e isso é um sinal de alerta. Um sintoma. Um outro sintoma que a literatura mostra muito é a falta de ar, né, que a gente comumente chama de dispneia. Às vezes a lesão, o tumor cresce num brônquio, que são os caninhos que levam ar para o pulmão, e obstrui, então não passa ar. Então aquela área dali para frente, o pulmão não funciona, não faz a troca, né? Não pega o oxigênio do ar e joga para dentro do corpo. Então essa não passagem de ar faz com que o paciente possa ter falta de ar. E aí aumenta, às vezes o paciente até tem, mas isso piora, e aí é um sinal de alerta também, um sintoma. E existem alguns outros sinais que tem que ser levado em consideração muitas vezes. Por exemplo, tosse com sangue. Muitas vezes o paciente fala, não, porque eu tossi muito, e aí se esforcei muito na tosse e acabou sangrando. Não é habitual. Um episódiozinho isolado, pode ser. Mas o paciente que sempre que tem aquela tosse irritativa, porque talvez tenha mudado o padrão, ele não tenha se atentado, e aí continua a sair sangue, né, mesmo que pouquinho diariamente, ele tem que procurar um especialista, um pneumologista, um cirurgião torácico, para que faça uma investigação. As outras situações como dor, são muito raras assim no casos iniciais. Normalmente quando já aparece isso daí, já está avançado, e para a gente ter uma ideia, 85% dos casos no país hoje que são atendidos, são diagnosticados como câncer de pulmão, já são pacientes que não têm indicação cirúrgica. Já são pacientes que têm doença avançada e que não vão se beneficiar do melhor tratamento, que seria a cirurgia. Então já estão numa situação onde realmente já estão com mais sintomas, e aí já passou daquela fase inicial, que é o que a gente gostaria de ter para poder tentar resolver de uma forma melhor. E como que se descobre o câncer no pulmão? Ou seja, como é feito o diagnóstico? O diagnóstico se inicia através do momento que o médico ele pensa que aquele paciente pode ter. Muitas vezes passa desapercebido uma alteração, ou não se investe muito naquele quadro, não pensando que não seja um tumor. Mas habitualmente tudo se inicia com um exame de imagem. O raio-x é o mais frequente, porém não é o melhor. O ideal seria a tomografia, onde você consegue avaliar melhor esta lesão, esse tumor, se está em fase inicial, se está numa fase mais avançada, a relação desse tumor dentro do tórax, né? Se está encostado em outro órgão, se está numa possibilidade de fazer uma biópsia de um jeito mais fácil, ou se tem que lançar a mão de um procedimento um pouco mais específico. E a partir do momento em que você tem a imagem demonstrando aonde está essa lesão, como ela é, as suas características, que realmente sugerem se tratar de um tumor, você tem que lançar a mão de um procedimento para confirmar o diagnóstico. Então você tem uma imagem, a gente costuma dizer que você tem uma fotografia, agora a gente precisa saber qual é o personagem que está nessa fotografia. E os procedimentos que habitualmente são realizados são desde uma broncoscopia, que é muito semelhante à endoscopia, que é mais habitual, a maioria das pessoas já tem acesso ou tem conhecimento, por onde passa-se um caninho, né, um aparelho que vai até o pulmão e tenta-se, através deste aparelho, conseguir fazer uma biópsia.
Pode ser feito por biópsias com agulha, né, através da parede torácica, através dos arcos costais, guiado pela tomografia. Então, é uma soma, a tomografia com o médico, com a agulha, indo lá com auxílio dessa imagem, conseguindo introduzir a agulha na lesão e retirar um pedaço para fazer o diagnóstico. E muitas vezes até precisa ecoendoscopia, que é um procedimento mais atual, que também consegue-se através, seja do esôfago ou pela traqueia, consegue-se fazer biópsia de uma lesão ou de um linfonodo, ou até através de procedimentos cirúrgicos, através de vídeo, toracoscopia, né? Ou mediastinoscopia, e daí conseguir tentar retirar um fragmento que só aí você confirma que se trata realmente de um tumor ou de uma outra doença que possa estar simulando ou parecida com uma neoplasia. Como é o tratamento do câncer de pulmão? O tratamento do câncer de pulmão, habitualmente ele é multidisciplinar, onde estão envolvidos algumas especialidades, a cirurgia torácica, a pneumologia, a oncologia, a radioterapia e a fisioterapia. Basicamente, são essas equipes e que vão proporcionar, de acordo com o estadiamento, de acordo com a situação da lesão, vão proporcionar o melhor tratamento. Os casos iniciais, onde você tem uma lesão que ela é ressecável, que nós dizemos que não tem doença avançada, ela está localizada, onde não há acometimento, não tem doença fora, né? Não tem metástases, que a gente chama, não tem outras lesões que podem estar espalhadas pelo corpo, ou que não tem acometimento dos gânglios, né? Comumente chamado de íngua, né? que existem no mediastino, que é o espaço que fica entre um pulmão e outro. Então, tudo que tem ali, esse espaço é chamado de espaço mediastinal. Então, nesse espaço tem umas ínguas, uns gânglios, né? Os linfonodos, que também, se não há evidência de acometimento desses linfonodos, a lesão está localizada, a princípio o tratamento é cirúrgico, que pode ocorrer desde uma ressecção menor, de uma segmentectomia, que nós chamamos, a ressecção de um dos segmentos do pulmão, com uma margem adequada, e que também ressecção desses linfonodos. Atualmente, essas lesões que teriam indicação para esse tipo de procedimento são lesões que giram em torno de 1, no máximo 2 centímetros. São casos iniciais e que poderia ter em locais favoráveis também do pulmão, onde poderia fazer uma ressecção menor. Caso seja uma lesão num local desfavorável, um local mais complexo para ser retirado, ou uma lesão maior do que isso, 2 centímetros, trata-se através de lobectomia, que é a ressecção de um grupo de segmentos, né, de forma anatômica, que é todo aquele bloco de segmentos, para se conseguir fazer o tratamento adequado. Em todas, ou dependendo da situação, até retira-se o pulmão inteiro. Evita-se mais fazer esse tipo de cirurgia por conta da morbimortalidade, né? Uma cirurgia que é mais agressiva, e então isso quer dizer que pode acarretar maiores riscos para o paciente, entendeu? Então, evita tentar fazer isso, mas também é uma situação. E em todos os casos existe uma avaliação pré-operatória adequada, e em todos os casos também se retira todos esses linfonodos. Caso esse paciente não tenha indicação cirúrgica, porque a doença não está localizada, aí usa-se ou a quimioterapia ou a radioterapia concomitante com a quimioterapia. Aí o grupo de oncologistas vai avaliar e ver qual que é o melhor método para eles. O que tem atualmente, que já há alguns anos vem fazendo uma certa diferença, isso principalmente até na qualidade de vida do paciente, é o uso das terapias-alvos, onde muitas vezes o paciente pode usar o tratamento até em casa, medicamentos por via oral, por boca, e que ele faz um uso contínuo. São medicamentos que trazem menos efeitos colaterais do que os quimioterápicos convencionais e que têm melhor resposta. E a imunoterapia, onde através de medicamentos, de drogas, estimula-se o organismo a produzir anticorpos, a combater este tumor.
e com isso daí ter uma boa resposta. Mas em todos os casos, tudo tem que ser bem analisado para ver qual é o melhor método, se faz um estudo molecular dessa biópsia, dessa ressecção, dessa lesão, para ver qual é o melhor tratamento, qual a melhor opção para poder instituir para o paciente. Muito bem, doutor Anderson, obrigada pelas informações. Eu agradeço. E você continue nos assistindo. Olá, você quer se tornar um investidor social? Que tal apoiar a causa oncológica? Você pode ajudar o Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Você pode doar um produto ou serviço, você pode financiar um projeto e com isso você passa a ter o selo social. Invista nessa causa tão importante. O hospital ele é referência no SUS para quimioterapia e é o segundo maior em radioterapia do estado e município de São Paulo. Me chamo Delson, eu sou acompanhante de paciente com câncer, que faz tratamento aqui no hospital. E eu venho aqui, em primeiro lugar, agradecer ao hospital pelo acolhimento com as pessoas, pelo carinho, a humanização que tratam todo, o respeito que tem para com todos, porque é muito importante esse acolhimento. É o primeiro impacto, na realidade é o segundo impacto que a pessoa recebe, porque o primeiro é a doença e ele acha que está tudo perdido. Quando ele recebe esse segundo impacto de amor e de carinho, ele se sente incentivado e ele acredita e busca ânimo para vencer a doença. Esse é um papel muito importante. E toda a equipe tem essa característica desse amor, desse carinho para com os pacientes. Eu, como acompanhante, eu posso observar em todos o tratamento humanizado. Agora, em segundo lugar, também venho pedir a todos que colaborem com essa instituição, para que ela permaneça de portas abertas, num momento tão difícil que nós vivemos no sistema de saúde. Essa instituição, ela precisa da nossa colaboração. Então, por isso eu venho aqui, encarecidamente pedir a todos que seja um mantenedor do hospital, seja um colaborador, seja um amigo, né, do Dr. Arnaldo, para que ele permaneça nos ajudando, porque estando ajudando os pacientes, está ajudando todos os familiares. Muito obrigado a todos. Você sabia que no Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho nós temos o maior índice de quimioterapia do município? E é o segundo maior em radioterapia do estado de São Paulo? Por isso, lançamos a campanha Adote um Paciente. Durante 12 meses, você pode doar R$5.000 para ajudar as pessoas que não têm condições de pagar um tratamento com câncer. Adote um paciente.